pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as proteínas, macromoléculas extremamente importantes para o nosso corpo. Então ela é formada a partir da união dos aminoácidos e ela tem diversas funções no nosso corpo, como enzimática, armazenamento, transporte, imunidade, hormonal. Então, por isso que nós falamos que ela é das mais complexas, porque exatamente por ela ter tantas funções, ela vai ser diferente em diversos aspectos das outras moléculas que nós já estudamos, né? E ela pode estar fazendo também união tanto com os lipídios como com os carboidratos. E ela tem função energética? Ela vai ter, de certa forma, função energética, mas somente quando acabar todo o seu carboidrato e todo o lipídio que seu corpo tem para utilizar. Aí, se ele não tiver mais fonte de energia, ele começa a utilizar as proteínas como fonte de energia. E esses aminoácidos que formam essas proteínas? Os aminoácidos nada mais é do que um carbono quiral que vai se unir com um grupo amina e na outra extremidade com o grupo carboxila. Então, por isso que chama aminoácido, por causa do grupo amina e por esse agrupamento ácido desse ácido carboxila que a gente vai ter. Completando a ligação do carbono, nós temos esse hidrogênio e, por último, esse radical. Por que que esse radical é importante? Porque ele que vai definir qual é o meu aminoácido, como vocês podem estar vendo aí. Então, observem que a molécula sempre continua a mesma. O que está sempre mudando são esses radicais. E esses radicais, eles vão definir quais desses aminoácidos nós temos, que eles podem ser essenciais, que são aqueles que nós precisamos consumir na alimentação. E como vocês podem ver nesses essenciais aí, a gente tem a arginina e a histidina, que são alimentos que são aminoácidos, que são essenciais na nossa alimentação quando nós somos crianças. Por isso que nós temos ele aí com asterisco, porque alguns estudiosos colocam eles nesse grupo e outros não. Mas um adulto, a gente fala que nós temos 8 aminoácidos essenciais e 12 não essenciais. Esses essenciais nós precisamos consumir na alimentação. Os não essenciais, o nosso corpo mesmo está produzindo. E as proteínas em si? Então, ela é feita a partir da união de aminoácidos. Para nós termos a união dos aminoácidos, a gente fala que está ocorrendo uma ligação peptídica, formando um peptídeo. Essa ligação peptídica, essa ligação entre dois aminoácidos, elas acontecem na forma de desidratação, ou seja, no final ela vai estar produzindo água, assim como lá nos carboidratos, nas ligações glicosídicas. E aí, a gente vai ter essa formação desse peptídeo. Quando nós temos 2 aminoácidos, nós chamamos de dipeptídeo. 3 aminoácidos, tripeptídeos e assim por diante. Esse grupo de até 10 aminoácidos, nós vamos chamar eles de oligopeptídeos. E acima de 10, de polipeptídeos. E acima disso, a gente tem finalmente a formação das proteínas. Então, as nossas proteínas, elas são essas ligações que vão formando essa cadeia, esse filamento que vai acontecendo. E como vocês podem ver, cada um desses, ele é um aminoácido que está se formando nessa estrutura a partir dessas ligações peptídicas. Só que tem uma coisa muito importante. Como vocês podem ver aqui, para eu ter uma proteína, esses aminoácidos eles têm que estar exatamente na mesma ordem e tem que ser o mesmo número de aminoácidos. Se eu trocar apenas um aminoácido, eu já não tenho mais a mesma proteína, como vocês podem ver aí. Aí eu tenho a beta-caseína A2 e a beta-caseína A1. Qual que é a diferença delas? É um aminoácido que eu tenho diferente. Então, para eu ter uma proteína, eu preciso ter exatamente o mesmo número de aminoácidos, os mesmos aminoácidos exatamente na mesma ordem. Transaminação é um nome que a gente chama da formação do ácido glutâmico. O que é isso? Ele é o primeiro aminoácido que a gente tem entre os aminoácidos não essenciais, que ele vem a partir da formação da fotossíntese, né? Então, lá a gente tem o aldeído fosfoglicérico, que ele vem na formação da fotossíntese. É uma reação, é um produto da fotossíntese, que ele vai reagir lá no ciclo do nitrogênio com amônia, formando assim o ácido glutâmico. E aí, a partir desse ácido glutâmico que nós vamos ter todos os outros aminoácidos. E esse processo a gente chama de transaminação.
todos esses outros aminoácidos que a gente fala principalmente os não essenciais. E como que é a formação dessas nossas proteínas? Quais são as estruturas? Ela pode ser a estrutura primária, que foi aquela que nós já vimos, que é simplesmente as sequências dos aminoácidos a partir das ligações peptídicas. Quando eu tenho duas estruturas primárias que se unem através de pontes de hidrogênio, né, através das ligações de hidrogênio, ela vai começar a ter um arranjo espacial e helicoidal, né, espiralado, por causa dessa união das pontes de hidrogênio. A gente chama isso de estrutura secundária. Quando a gente tem uniões, como você pode estar vendo aí, de estruturas secundárias, nós chamamos isso de estrutura terciária, que ela começa já a ter agora um formato tridimensional. E por último, estrutura quaternária, que são proteínas muito mais complexas, que aí são várias estruturas terciárias que começam a se comunicar. E aí a gente fala que tem um núcleo chamado núcleo M, né? Que são esses núcleos que vocês podem ver, esses núcleos aqui. Esses núcleos M's, eles vão fazer parte a partir apenas da estrutura terciária por causa da complexidade dessas proteínas. E a forma dela? A gente fala que existem duas formas, que elas podem ser fibrosas ou globulares. Então, as fibrosas, elas são como se fosse simplesmente proteínas da estrutura secundária, em que elas são finas, né? Ou então globulares, que aí elas já são enoveladas, são maiores, né? E isso é muito importante porque vai definir a solubilidade ou então qual vai ser a interação dessas proteínas com alguma outra coisa. Então, por isso que é muito importante a gente saber se as proteínas são fibrosas ou então globulares. E para terminar, a desnaturação e inativação da proteína. Então, a proteína ela tem a forma dela, só que isso ela pode perder essa forma, ou seja, ela tá lá na estrutura terciária dela, e se ela tiver, por exemplo, na presença de calor, que é quando existe a desnaturação, ela perde o formato dela porque as pontes de hidrogênios vão ser quebradas e ela volta para a estrutura primária. Por exemplo, o que acontece quando uma mulher que tem cabelo encaracolado faz chapinha. Se ela fazer a chapinha, o cabelo dela, que tem aquele formato helicoidal de proteína secundária, por causa do calor, ele volta a ser reto, né? Linear, que é um formato de uma proteína primária. Então, o calor, ele faz essa desnaturação. E a proteína, quando ela perde a forma dela, ela não pode mais agir da forma que ela agia, porque exatamente ela perdeu essa estrutura dela. O processo de desnaturação, ele pode ser reversível, como no caso da chapinha, se você molhar o cabelo volta a ficar todo encaracolado, ou irreversível. A albumina, que está na clara do ovo, ela também é uma proteína, mas nesse caso, quando a gente vai lá, a clara do ovo, ela vai coagular ali, né, que a gente come ele, só que aí ele não volta mais na função que ele tinha anterior. E também pode acontecer inativação do pH. Então, quando o pH ele não tá exatamente daquele que deveria ser, por exemplo, o pH do nosso estômago, que ele é entre 1,5 e 2. Se aumentar esse pH, as proteínas também elas vão perder a forma dela por causa disso. Então, a proteína ela não vai conseguir agir. Então, a pepsina, por exemplo, do nosso estômago, ela não consegue agir ali porque mudou exatamente o pH ali do meio. Então, se caso a gente volta o pH, é porque ele é um processo reversível. Se o pH volta a ficar baixo, ela volta à estrutura dela